Você de casa, agora o NTV News. Em meio à maior alta de casos de dengue da história, o prefeito de Patos de Minas pede ajuda da população. Câmara avalia a legalidade de projeto que viabiliza repasse financeiro para o transporte coletivo. No NTV News desta sexta-feira a gente mostra também. Carro descontrolado sai de pista e atinge árvore na estrada da Serrinha. Incêndio no bairro Alto Limoeiro mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros. Incidência dos surtos psicóticos chama a atenção para os cuidados e riscos. A gente mostra como usar repelentes com segurança. A importância dos diagnósticos de autismo mesmo na fase adulta. Os planejamentos antecipados para os clássicos entre o RT e Mamoré, no módulo 2 do Mineiro. Mesmo com tempo instável, o volume de chuva deve reduzir nos próximos dias. Prefeito de Patrocínio é denunciado pelo Ministério Público por crime de responsabilidade. Secretária de Trânsito é questionada por soluções, mas ela diz que ainda espera a conclusão de estudo contratado de R$850 mil para mudanças. É agora no NTV News. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de incêndio em lote vago na madrugada desta sexta-feira no bairro Alto Limoeiro, em Patos de Minas. Foram cerca de 6 horas de trabalho para dar fim às chamas. O fogo foi ateado em um amontoado de madeiras diversas em um lote vago. Foram utilizados 2 caminhões com aproximadamente 10 mil litros de água, além de um trator para revirar os materiais até que todos os focos fossem eliminados. A ocorrência teve início por volta da 00:10 e encerrou às 6h20 da manhã. Ainda não se sabe o que teria dado início ao fogo. Um acidente de trânsito com saída de pista foi registrado pelos bombeiros na tarde de hoje, na estrada da Serrinha. A Paraty ficou descontrolada logo após uma curva e sofreu saída de pista. O veículo atingiu troncos de árvores e uma cerca de arame até parar. O motorista de 60 anos, que não se feriu, disse que retornava de uma viagem longa e cansativa, o que pode ter contribuído para a perda da direção. A passageira do carro se queixava de dores na cabeça e precisou ser encaminhada ao atendimento médico pelo SAMU. Equipes da Polícia Militar registraram a ocorrência e controlaram o trânsito no trecho. Você sabia que qualquer pessoa está sujeita a desenvolver um quadro de surto psicótico? Pois é, especialistas alertam, que além das doenças psiquiátricas, os episódios também podem ser provocados por traumas, experiências, questões orgânicas ou até psíquicas. Os surtos podem acometer qualquer tipo de pessoa, mas aquelas que possuem predisposição genética ou que já possuem um quadro psicológico abalado por outras doenças podem ser mais atingidas. Outros fatores que causam a psicose, além de um fator genético, nós temos o trauma emocional. Então, as pessoas estão vivendo hoje o estresse da guerra. Então, com certeza, quem está lá naquele barril de pólvora, a chance de desenvolver uma psicose é muito grande. Por quê? O estresse emocional, ele te leva a esse quadro de psicose. Outras questões, não menos importante e que acontece muito comum, é o uso de álcool e drogas. Falar sobre transtornos mentais é falar sobre tratamento. Isso coloca em discussão quais são os métodos realmente eficazes para lidar com esse tipo de paciente. Será que medicamentos sempre são a melhor escolha? A medicina, a psiquiatria, ela vive hoje num conceito que chama de que toda doença tem uma base neuroquímica e que está sendo discutido e que na prática clínica não é bem assim. Então, hoje a gente tem, só para ter uma ideia, de cada 10 pessoas tomando medicamentos psicotrópicos, 9, de repente, não necessitariam desses medicamentos. Mas, como está todo mundo vivendo uma coisa fast, é o fast food, é o fast amor, tudo é muito lábio, até mesmo a busca por um tratamento ideal acaba sendo a busca por algo muito rápido. Então, eu vou dando, entre aspas, nome aos bois, medicando com aquilo que a medicina tem hoje, e isso acaba trazendo mais lucro para a indústria farmacêutica, mais lucro para o médico, e não necessariamente se traduz em benefício de saúde física e mental para o paciente.
O melhor caminho é sempre fugir dos excessos e procurar ajuda quando necessário. Hoje a gente vive uma situação muito delicada na sociedade, que a gente não sabe a repercussão disso exatamente para o futuro, né? A tecnologia vem para somar, como também vem para subtrair. As pessoas que, de repente, ficam usando do seu tempo para ficar horas e horas e horas numa rede social, baixando feed de notícias compulsivamente, vivenciando um novo vício, que é essa descarga de dopamina, de você ficar querendo saber de tudo, de todos, constantemente, pode levar a um desgaste e a um surto psicótico. Depois do intervalo, a importância dos diagnósticos de autismo mesmo na fase adulta. E a gente mostra como usar repelentes com segurança. Com uma incidência cada vez maior dos casos de dengue, a utilização de repelentes cresce consideravelmente. Mas é preciso saber quais são os produtos que realmente conseguem manter a proteção da pele. O calor e as temporadas de chuva trazem consigo os pernilongos e mosquitos. Para se proteger contra as picadas e afastar qualquer doença que o inseto possa causar, o uso de repelente é essencial. Existem diversas opções do produto no mercado e cada um deles funciona de uma forma. Os repelentes, eles têm os elétricos, na verdade, que vão eliminar o odor. A gente tem os ultrassônicos, que vão eliminar um som, que vai gerar um ruído para o inseto. E a gente tem aqueles também de espiral, né, onde coloca e é eliminado também um pouquinho de odor. Mas o mais utilizado entre eles são esses elétricos que contêm óleo essencial ou outros princípios ativos que vão ou repelir o inseto ou então vai ter aquela ação inseticida. É importante salientar que nem todo repelente é necessariamente um inseticida. Enquanto um apenas afasta o inseto, o outro tem a função de extermínio. Tem o repelente, por exemplo, que vai repelir o inseto, vai fazer com que ele saia daquela região que foi colocado. E alguns repelentes têm substâncias inseticidas, que vão fazer com que se liguem nos receptores dos insetos e esses insetos acabam ficando tontos, não conseguindo se alimentar e acabam morrendo. Os repelentes elétricos que estão surgindo no mercado emitem ondas de ultrassom para manter os possíveis invasores distantes, sem comprometer os moradores da sua residência e podem ser interessantes para substituir armadilhas ou produtos químicos que são nocivos à saúde. Mas para que a utilização seja feita de forma correta, alguns cuidados são necessários. Nós temos que observar e tomar cuidado com algumas recomendações justamente pelo Inmetro, né? Nós sabemos que existem diversos equipamentos no mercado e procurar aquele que realmente tem o selo do Inmetro, que ele pode ser realmente usado em casa. Porque o repelente elétrico ele vai gerar uma onda acima de 20.000 Hz. Isso significa que estamos na onda de ultrassom. E nessa onda, para nós não escutamos, mas os insetos sim, né, eles podem perceber isso. E tem alguns outros problemas também que os animais, principalmente os domésticos, né, principalmente gato e cachorro, também escutam isso, né? Então, ao mesmo tempo que pode repelir os insetos, também pode incomodar os seus animaizinhos de estimação em casa. Existe também aquele repelente que tem uma substância e vai emitir um cheiro. Os dois vão apenas expulsar, né? Não por médicos, né? Pesquisas realizadas em várias universidades, médicos não recomendam que o repelente fique a noite toda, justamente por causa do som que é emitido ou por causa do cheiro que talvez, dependendo se ficar muito perto das pessoas, pode talvez vir a intoxicar. Principalmente aqueles repelentes que não têm o selo do Inmetro. Os mosquitos e pernilongos são, na maioria das vezes, movidos pelo olfato. Algumas essências, em específico, têm o poder de afastar os invasores, se tornando fortes aliadas e repelentes naturais. Citronela, eucalipto, lavanda. Então, todos esses óleos hoje são utilizados na aromaterapia, que inclusive traz benefícios para a saúde do humano. Como, por exemplo, a lavanda ela é calmante, mas ela também tem ação repelente. Citronela e eucalipto tem ação energizante, deixa a gente mais alerta e também tem essa ação repelente.
aqueles que têm a ação repelente e inseticida, a gente pode falar que são os melhores. Porque além de repelir aquele inseto, eles também vão ter a ação de matá-los. Agora, por exemplo, aquelas plantas que têm só ação repelente, né, elas vão liberar o cheiro, mas não vão, por exemplo, matar o mosquito. Então a gente pode dizer que quando tem ação repelente / inseticida, eles são melhores. Um deles, eu posso citar o eucalipto, a citronela, que é um dos mais utilizados. A lavanda, ela tem mais ação, por exemplo, repelente. Então, para afastar aqueles insetos. Mas a hora que retire, que aquele cheiro sai do ambiente, os mosquitos podem voltar. A gente segue falando de saúde. Mesmo sendo uma condição quase sempre identificada durante a infância, o autismo também vem sendo diagnosticado em pessoas que estão na fase adulta. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno mental de desenvolvimento que causa problemas no comportamento, linguagem, comunicação e interação social. Não se trata de uma condição uniforme por não se apresentar de maneira semelhante em todos os indivíduos com o diagnóstico. Os sintomas do transtorno, portanto, são complexos. Cada área é afetada de uma forma e em termos de interação social. Estima-se que existem em torno de 70 milhões de autistas no mundo, o equivalente a 1% da população mundial. Cerca de 3 milhões de autistas adultos no Brasil estão baseados em dados da prevalência internacionais. O aumento do diagnóstico em si, né, incidência, prevalência, na verdade, a gente não pode ser tão ferrenho em falar que aumentou. Na verdade, as taxas estão sendo mais estudadas, né, os desenhos dos estudos, a conceituação, porque antes não era nem conhecido. Então, é por isso que é tão, hoje em dia, mais diagnosticado, em razão de estar tendo mais estudos e de estar sendo mais buscado as possibilidades de diagnósticos, não porque exatamente aumentou. Mas é considerado e é considerável observar os fatores que desencadeiam, né? A gente entender que é genético, né? Tem um componente de suscetibilidade genética e também fatores ambientais, epigenéticos, que a gente fala, né? O número de diagnósticos de autismo em crianças vem crescendo nos últimos anos. Isso não necessariamente significa que o transtorno é mais comum agora, e sim que o conhecimento sobre o espectro é maior. Diante desse movimento, pensamos sobre quantas pessoas adultas autistas não sabem que têm autismo e, consequentemente, vivem sem tratamento. No geral, os sinais de autismo, há um comprometimento na questão social, na interação e na comunicação social e interesse restrito em atividades ou alguma questão que a pessoa pode se envolver, né? Por exemplo, uma criança ou na fase adulta, ela pode ter um interesse muito restrito, tipo com futebol, alguma coisa, ou do desenvolvimento mesmo de alguma coisa de interesse profissional. São várias etapas para ser descoberto o diagnóstico do autismo. O diagnóstico de autismo, ele é multiprofissional, né? Começa ali com a medicina, ou a parte do psiquiatra que vem, identifica os sinais e encaminha para nós, para poder fazer a testagem. Logo em seguida, a gente faz uma bateria de testes, e esses testes tem as consultas clínicas, e a gente consegue identificar aí, dentro do que o DSM solicita, os sintomas e os sinais, e a gente fecha o diagnóstico. O diagnóstico pode trazer um alívio junto com os cuidados necessários para que não se tenha nenhum problema de viver em sociedade. Talvez o diagnóstico a princípio seja um alívio, ou talvez seja uma dificuldade que a pessoa pode identificar, né? E depende de como a pessoa vai receber esse diagnóstico, mas alívio por quê? Às vezes a pessoa pode se encaixar e entender por que naquele momento ou em algum momento da vida ela não esteve tão apta ao funcionamento social, né, que é normativo, que as pessoas não conseguem às vezes separar e lá antes do diagnóstico separar como que era a sensação e se isso estava respaldado dentro de uma sociedade ou não. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para o fim de semana. Mesmo com tempo instável, o volume de chuva deve reduzir nos próximos dias. E também os planejamentos antecipados para os clássicos entre o RT e Mamoré no módulo 2 do Mineiro. A edição de 2024 do módulo 2 do Campeonato Mineiro promete muito, com os clássicos entre Mamoré e o RT. E na primeira fase se enfrentam nos jogos de ida e volta. O primeiro deles acontece na terceira rodada da competição e os dois clubes já fazem os planejamentos para esses confrontos. As expectativas de ambos os times para o início do campeonato são altas. A gente deu o pontapé inicial da parte de futebol, né, e as tratativas com os atletas, né, muito boa, né, onde a gente vê
que a gente acertou na contratação do técnico e do Renan, que é o executivo de futebol, né, e a camisa da URT, né, a gente vê a vontade dos jogadores em jogar na URT, né, faltava a gente conquistar essa credibilidade novamente até com os atletas, né, a gente estava sem credibilidade com os torcedores, com os patrocinadores, a gente está reconquistando, o torcedor já comprou a ideia, agora a gente está reunindo com os patrocinadores e a gente vê que os atletas também compraram, né, a ideia, a credibilidade, e a gente vê uma vontade dos atletas que a gente tem procurado em vir jogar na URT. Expectativa é as melhores do mundo, né? Porque a gente vinha de alguns insucessos, Mamoré alguns anos aí afastado do cenário mineiro, né? Agora com esse acesso a gente aí, uma expectativa das melhores possíveis e com a esperança de o acesso esse ano de novo. A disputa entre o RT e Mamoré gera uma grande movimentação dos torcedores. Há bastante tempo, os dois times não se enfrentam e os preparativos para o grande clássico já estão a todo vapor. Eu gostei da tabela, né? A gente queria o primeiro clássico no Zama Maciel e assim foi feito, né? Independente se for sábado, domingo, quarta, a gente está com todos os preparativos para montar uma boa equipe. Então, independente do dia, a gente não tem que olhar a tabela, não tem que olhar adversário. O trabalho que a gente está fazendo, a gente vai enfrentar qualquer um, em qualquer horário, em qualquer data. Isso é um presente, eu acho que para as duas torcidas, né? Uma expectativa. Eu, por exemplo, tenho 43 anos, tenho 34 que eu torço para o Mamoré, nunca perdi um clássico. Isso para a gente é uma grande emoção e presidir um clássico desse como presidente do clube de coração da gente, a expectativa é muito grande, né? A gente sabe aí que tem dois campeonatos, né? Tem o Campeonato Mineiro e tem os dois jogos que é o clássico, né? A primeira disputa entre os dois times acontecerá no estádio Zama Maciel. O local está passando por reformas para acomodar melhor o torcedor. A organização do estádio para a divisão de torcidas também está passando por modificações. A gente sempre teve um problema que a torcida visitante ficava atrás do gol da Avenida Paranaíba, né? Porém o acesso era pela Joaquim das Chagas, né? E agora a gente fez uma modificação e nessa modificação o torcedor adversário vai entrar pela Paranaíba e a gente vai mudar o torcedor adversário de trás do gol da Paranaíba para a arquibancada lateral ao lado das cabines de rádio. E a gente fez um bar separado, inclusive, então banheiro separado, bar separado, né? A gente construiu um bar novo para a torcida, né, adversária e o acesso agora da torcida adversária vai ser todo pela Avenida Paranaíba. Nisso a gente vai ter que subir um alambrado do lado das cadeiras, né, mas o policiamento já esteve no estádio, né, a gente mostrou tudo, quais eram as nossas ideias antes de começar, né, e eles gostaram das ideias, né, e a gente está executando. Então a gente vai ter muitas mudanças também com relação à torcida adversária. Pedi muita paz nos estádios, com o torcedor do Mamoré, a da URT também. Eu venho de uma família onde a gente tem torcedor do Mamoré, tem da URT, e ter tolerância, né? Essa semana a gente viu alguns fatos lamentáveis aí no jogo Esporte Fortaleza, entendeu? Então, futebol, gente, só dentro das quatro linhas. Respeitar o torcedor adversário, né? Respeitar o adversário, os jogadores adversários. Então, muita paz nesse clássico aí. E atenção! A tabela dos jogos do campeonato, que já foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol nesta semana, pode passar por alterações nos próximos dias. Depois de uma semana com maior incidência de chuva, deve ocorrer diminuição nas instabilidades nesta reta final do mês de fevereiro. O excesso de umidade favorece o tempo instável, com uma maior ocorrência de chuvas intensas. Mas como deve ficar o tempo nos próximos dias? O climatologista Adalberto Vieira explica que deve ocorrer redução no volume nesta reta final do mês de fevereiro. A perspectiva aqui para a região de Patos de Minas é que nos próximos dias nós tenhamos uma diminuição um pouco das chuvas e que logo no início do mês de março nós já tenhamos retorno de chuvas volumosas. Bom, isso é uma expectativa, porque nesse momento nós temos sobre o Brasil uma grande massa de ar instável. Então nós vamos ver, por exemplo, chuva num lugar, tempo sem chover em outro, ventos em alguns momentos, outros momentos não, temperatura oscilando muito grande. Por que isso? Por causa dessa grande massa instalada sobre o Brasil e que ela tem pontos de pressão diferentes um do outro. Esta pressão faz com que a atmosfera se eleve mais rapidamente em alguns locais e a massa de ar se desloque de um lado para o outro, deixando toda a região com tempo instável. Para a nossa região nós esperamos aí que na média tenhamos mais chuvas a partir do mês de março. Isso é muito bom porque o pessoal que está pensando aí em fazer a safrinha ainda tem essa oportunidade.
Pois é, o IMET voltou a publicar alerta de chuvas intensas entre esta sexta e sábado, amanhã, no Alto Paranaíba e Noroeste. Confira então comigo a previsão do tempo. Previsão do tempo. O último final de semana de fevereiro será com manutenção do tempo instável. A tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. No sábado, em Patos de Minas, as temperaturas variam de 20 a 28 graus. No domingo, mínima de 18 e máxima de 30. Amanhã, em Lagamar, variação de 20 a 29 graus e no domingo de 20 a 30. Em Arapuá, de 20 a 27 graus no sábado e no domingo de 18 a 28 graus. Em Lagoa Grande, a máxima prevista para o sábado é de 29 graus e no domingo de 21 a 30. E em Guimarães, no sábado, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E no domingo, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Em instantes, prefeito de Patrocínio é denunciado pelo Ministério Público por crime de responsabilidade. E secretária de Trânsito é questionada por soluções, mas ela diz que ainda espera a conclusão de estudo contratado de R$ 850 mil para mudanças. O Ministério Público denunciou o prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, por crime de responsabilidade. Conforme o MP, Marra descumpriu ordem judicial e alterou o local protegido por lei. De acordo com a denúncia do Ministério Público, desde 2018, o prefeito de Patrocínio tem desobedecido ordem judicial ao permitir atividade extrativista em área tombada do conjunto paisagístico da Serra do Cruzeiro e da área de preservação ambiental na Serra do Cruzeiro. A área tem sido reduzida, mutilada e alterada, contrariando a Lei Nacional do Tombamento, a Constituição Federal e a Lei Orgânica de Patrocínio, conforme o MP. O órgão diz que a área foi alvo de extração ilegal de brita, pedrisco e quartzito por parte de mineradora e, em 2002, foi feita uma ação civil pública que resultou em tombamento dessa área e reconhecimento de proteção ambiental. Em 2008, outra ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público depois de verificado danos ambientais à fauna e à flora. Em 2017, a Justiça concedeu sentença favorável para que a área passasse por restauração e que não fosse mais realizada atividade extrativista e de mineração. Em 2018, o prefeito Deiró Marra recorreu dessa decisão, mas foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Ministério Público, então, em 2021, ajuizou uma ação para cumprimento de sentença. No entanto, conforme a denúncia, Deiró Marra e a mineradora conseguiram, junto ao Conselho de Patrimônio Cultural de Patrocínio, autorização para atividade minerária na área tombada, para que fosse extraída a pedra para uso em uma avenida da cidade. Para o Procurador de Justiça, Cristóvão Joaquim Fernandes Ramos, uma verdadeira tentativa do prefeito de burlar a decisão judicial. Depois dessa autorização do Conselho do Patrimônio Cultural, o Ministério Público conseguiu na Justiça uma liminar para que fosse paralisada qualquer atividade minerária na região tombada. Na denúncia, o Ministério Público disse que, mais uma vez, para não cumprir a ordem judicial, Deiró Marra encaminhou à Câmara Municipal de Patrocínio, em 2023, um projeto de lei reduzindo a área de preservação ambiental para que continuasse a atividade mineradora. Apesar da aprovação da lei pelos vereadores, para o MP, o projeto é ilegal. Em resposta à denúncia do Ministério Público, a Prefeitura de Patrocínio publicou uma nota. Diz que a denúncia do Ministério Público não procede, não tem fundamento, é mentirosa e leviana, e que é um ato de perseguição do promotor Joaquim Fernandes contra o prefeito Deiró Marra. Diz ainda que não há nenhuma irregularidade e que o prefeito não descumpriu ordem judicial. O Ministério Público diz ainda que crimes de responsabilidades dos prefeitos prevê, para o cumprimento de decisão judicial e de negativa de execução de lei, pena de 3 anos de detenção. Além disso, se condenado, Marra pode perder o cargo e ficar inabilitado para o exercício da função pública eletiva ou de nomeação por 5 anos.
O Ministério Público diz ainda que, quanto ao crime ambiental, a pena é de até 3 anos de reclusão e multa. A secretária municipal de trânsito de Patos de Minas foi convocada por vereadores para esclarecer sobre as soluções para o trânsito caótico na cidade. Mas ainda será preciso esperar um pouco mais. É que, para haver mudanças, é necessário que estudo contratado pelo município no valor de R$850 mil seja concluído. O convite para a tribuna desta quinta-feira foi para esclarecer o andamento da elaboração do PAIT, Plano de Ação Imediata para Melhorias do Trânsito. De acordo com a secretária municipal de Trânsito, Ana Paula Moraes, a primeira contratação para a elaboração do PAIT foi da empresa Líder Engenharia, cujo investimento foi de R$ 338.700. Desse valor, R$ 169.350 foram gastos para a elaboração das 3 etapas do levantamento dos principais problemas de trânsito no município. Entretanto, em 2023, o contrato foi rompido, sob argumento de que as análises se limitavam às áreas centrais de Patos de Minas. E com isso, uma nova empresa foi contratada para assumir os estudos e as melhorias na cidade. Inicialmente, nós tivemos a contratação da empresa Líder Engenharia para fazer o levantamento, dos dados da cidade através do PAIT, que foi o Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte. Isso foi contratado no ano de 2022. A partir do momento que a secretaria foi estruturada, em 2023, nós avaliamos melhor essa contratação. Ela estava, por ser um plano de ação limitado, um plano de ação para trânsito e transporte imediato, ele estava limitado à região central. E nós entendemos que o desafio do trânsito, da mobilidade, ele se estende para a cidade como um todo. Não faz sentido eu trabalhar num único ponto, numa região limitada, e não trabalhar a cidade ali como um todo. Por isso, esse contrato, de fato, foi encerrado até um determinado ponto, eles fizeram todos os levantamentos necessários e, como continuidade, nós trouxemos, por inexigibilidade, o contrato com a empresa Jaime Lerner, Escritórios Associados. A empresa Jaime Lerner foi contratada em 30 de agosto de 2023. O valor do contrato foi de R$ 850 mil e o prazo para a conclusão do projeto era de 12 meses. Restam ainda 6 meses para o término do trabalho. Durante a reunião, os vereadores também comentaram que vários pedidos deles na Secretaria de Trânsito não foram atendidos. Uma das demandas é sobre as modificações em entradas de escolas. Eu tenho pedido lá desde 2021 e está aguardando esse PAIT. Concordo que tem que ser tudo programado mesmo, mas não pode ser haver 2 pesos, 2 medidas. Nós cobramos várias situações nas creches, nas escolas da parte alta da cidade. E não fomos atendidos até questionar com o próprio prefeito pessoalmente por que fez pintou uma passarela e sinalizou a porta de um colégio particular e o do Caíque, que tinha 2 anos, não tinha sido sinalizado. E aí foi lá, sinalizou. Mas depois dessa observação minha, quando fala na travessia elevada, nós pedimos lá para o Guiomar, pedimos lá para a Rua da Mata, onde os meninos atravessam para pegar o ônibus. Já tem 2 anos. O supermercado BH não tem 2 anos e fizeram lá. Essa questão é tão grave, secretário, porque nós estamos muito próximos da população, então a gente ouve muita coisa e realmente tem muita coisa que a gente concorda. E um exemplo é justamente na Avenida Getúlio Vargas, que tem travessia elevada na porta do Colégio das Irmãs, que é ótimo, que tem que ter mesmo, mas não tem nas outras escolas que são estaduais, que é a Escola Marculino de Barros e o normal. E por que não tem? Porque tem um estudo que fala que não há necessidade de ter, ou não foi feito esse estudo ainda, ou nós estamos aguardando o Jaime Lerner, ou a Líder Engenharia não fez esse estudo nesse local. Sobre isso, a secretária pontuou que todo pedido é mapeado, mas exige análise antes de ser executado. Entretanto, também se comprometeu a priorizar as demandas em escolas e vai começar naquelas que tiverem mais alunos. A gente compartilha da mesma aflição. Todas as vezes que eu recebo uma solicitação dos senhores, independente de quem seja, isso é um pedido da população.
Né? O senhor foi muito claro. E é exatamente isso. É o mesmo sentimento que a gente tem. Quando a gente está falando de travessia elevada, a gente está falando de segurança. Né? E principalmente na área das escolas, ela é prioridade. Né? Quando a gente diz que precisa de estudo, é porque a gente precisa de fato priorizar. Eu preciso começar por algum local. E o fato de ter trazido uma empresa com muita experiência na área da mobilidade é justamente para a gente também ter essa responsabilidade com dinheiro público, para também de forma organizada poder atender. É óbvio que eu gostaria de fazer a tempo e a hora todas as travessias necessárias, isso de fato é necessário, mas entendam que nós estamos trabalhando justamente para chegar nesse sentido. O vereador Vitor Porto, durante a fala, afirmou que o estudo do PAIT com a empresa Líder Engenharia foi feito com base no censo do IBGE de 2010. Mas, de acordo com a secretária, a nova empresa atualizou o estudo com base no censo de 2022. Quando foi realizado o PAIT pela primeira empresa, eles utilizaram um censo de 2010. Sendo que eles já poderiam ter utilizado parte do censo de 2020. Fica a pergunta, o que vai ser utilizado, o que está sendo utilizado dessa empresa que fez um trabalho para a nova empresa que está fazendo essa construção de todo o trabalho do trânsito e transporte de Patos de Minas? Na entrega desses documentos, nós pedimos uma relação de correção de dados. Então, eles, de fato, corrigiram e utilizaram o censo de 2022. O principal questionamento dos vereadores, no entanto, é que o mandato está se encerrando. 2024 é ano eleitoral e temem pela demora para o início de fato dessas melhorias. E durante a reunião ordinária desta quinta-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui em Patos de Minas o dia e a semana das batalhas de poesias faladas. O projeto de lei que institui o Dia e a Semana do Slam em Patos de Minas é de autoria do vereador e ex-secretário de Cultura Ivan Rosa. O parlamentar revela que a iniciativa já era uma demanda do grupo Slam Fatos. Fomos procurados aqui por esse segmento e eu já tenho observado desde a época de secretário de Cultura que esse movimento estava crescendo bastante. Né? Eles fazem, acho que uma apresentação, eles reúnem uma vez por mês ali no Coreto, né? Então esse movimento só vem crescendo e nós chamamos o segmento para conversar e fizemos a proposta para eles. Eles gostaram muito da ideia, então a gente vai criar aí o Dia do Slam. A Semana Municipal das Batalhas de Poesias Faladas Slam será realizada anualmente na semana do dia 20 de outubro e o Dia Municipal do Slam comemorado em 20 de outubro. Já é mundial, sabe, esse dia é em outubro, né? E a semana a gente vai incentivar, inclusive, né, através da Secretaria de Cultura e de Educação, que sejam feitos trabalhos, né, nessa semana para os estudantes, mostrando aí como que funciona esse segmento. O slam, que significa bater palmas, é um movimento de batalhas de poesias, que se assemelha aos saraus poéticos, com o objetivo de valorizar a literatura poética em forma de resistência. Para Renata Estevam, que é slammer, transformar a prática no município em lei vai ajudar em muito a propagar a cultura. Você tem uma lei que viabiliza uma ação cultural, né, vai facilitar muito a elaboração de projetos por nós, a captação de recursos, né, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho de incentivo à literatura. Porque o slam ele é uma forma de incentivo à literatura, né? Ricardo R. Louco é agitador cultural e organiza as batalhas que acontecem aos domingos, no Coreto, localizado no coração de Patos de Minas, na Praça Getúlio Vargas. O Slam Fatos é um movimento artístico de slam criado em 2017 por jovens poetas e rappers de Patos de Minas. Nós, poetas, poetistas da cidade, resolvemos nos reunir e levar a poesia para as ruas da cidade. As batalhas de slam funcionam em um círculo piramidal. Nestes encontros, cada participante, também chamado de slammer, apresenta seus poemas autorais e um júri, escolhido entre o público presente ou o público pode ser o próprio júri, faz a avaliação da dupla, que duela no centro do círculo. São poesias autorais de até 3 minutos, né? Um poeta vai e declama sua poesia e depois os jurados vão e dão as notas para ver qual que ganha e qual que pode perder, né? As secretarias municipais de Cultura e Educação
na esfera de suas respectivas atribuições, organizarão e farão executar projetos e ações para cumprimento do instituído na lei, que entra em vigor a partir da data de publicação. A Secretel e a Secretaria de Educação também, porque eu acho que envolve as duas, né? Então, é um segmento que vem crescendo bastante e a gente está aí para poder apoiar esse segmento cultural tão importante também. E viva a poesia, né? A seguir, Câmara avalia a legalidade de projeto que viabiliza repasse financeiro para o transporte coletivo. E em meio à maior alta de casos de dengue da história, o prefeito de Patos de Minas pede ajuda da população. No final do ano passado, a Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou o projeto de lei que possibilitou a abertura de crédito no orçamento destinado ao custeio da redução no preço das passagens do transporte coletivo urbano. Agora, o Legislativo avalia questões de legalidade sobre o projeto que viabiliza este repasse financeiro pelo Executivo. Diante do impasse, o vereador José Eustáquio chamou a atenção dos colegas parlamentares quanto à possibilidade de aprovação do PL, que autoriza a abertura de crédito para a criação do elemento despesa, referente à subvenção do Executivo Municipal com relação ao transporte coletivo em Patos de Minas, já que 2024 é ano eleitoral. O parlamentar questionou se o PL possuía parecer jurídico, após ter passado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a CLJR. Perante a negativa, o presidente da Câmara, Gladstone Gabriel, com a cumplicidade dos colegas, solicitou ao jurídico um parecer referente à problemática. No final do ano passado foi apresentado um projeto de elemento de despesa para que pudesse fazer esse pagamento, da tarifa social para a empresa Viação Pássaro Branco, que presta hoje serviço em Patos de Minas. E neste ano, nessa nossa segunda reunião, o que foi apresentado é apenas a abertura de crédito adicional. Como é que será feito esse pagamento para a empresa? Então não é questão de alarde, e durante essa reunião, como foi questionado, a possibilidade de um parecer jurídico, eu pedi à Procuradoria para que emitisse esse parecer jurídico, e assim que a gente tiver o parecer jurídico da Procuradoria desta casa, o projeto vai ser colocado em votação. O meu primeiro questionamento foi justamente se tinha um parecer jurídico, uma vez que era um projeto de criação de crédito adicional especial. E a lei federal que fala de orçamento, ela impede algumas situações em ano eleitoral. Por isso que, para ter mais zelo, para que os colegas vereadores possam votar de maneira mais tranquila, nós precisamos de um parecer jurídico muito bem fundamentado para poder votar um projeto dessa magnitude. Paulo Henrique Araújo, procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas, explica que a questão levantada pelo vereador José Eustáquio é meramente técnica e difícil até para explicar. Ela vai de encontro às normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O projeto que está na casa é simplesmente para viabilizar aquilo que já havia sido aprovado em 29 de dezembro de 2023, que era a subvenção social, contribuição que o município está dando no transporte público. O presidente da Câmara de Patos de Minas conta que não há pressa quanto à questão, que o jurídico terá o tempo que for necessário para trabalhar. Também há a possibilidade de uma reunião extraordinária para tratar a questão, ainda com data indefinida. Não tenho, porque não gosto de nada feito de forma assodada, nada exigindo muito pouco tempo, Acho que isso ficaria um trabalho até a desejar por parte da Procuradoria. É a nossa Procuradoria, como trabalha em cima da legalidade, a gente tem que dar o tempo necessário para que ela faça os estudos necessários. Segundo Gladstone Gabriel, não há motivos para alarde e que a subvenção do município de Patos de Minas, referente à tarifa no transporte coletivo, que passou de R$ 4,00 para R$ 3,00 no dia 1º de fevereiro de 2024, continua. Sem o subsídio do município, a tarifa subiria 76 centavos, ou seja, para R$ 4,76. A subvenção custará R$ 6.300.000 anuais aos cofres públicos. A gente tem que se pautar sempre na legalidade, a gente depende agora, claro, do parecer da Procuradoria dessa casa. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, também explicou a situação do PL enviado à Casa Legislativa, que, segundo ele, também teve respaldo jurídico do Executivo Municipal. Existe uma planilha que rege o contrato. Pela planilha, a tarifa ia para R$ 4,76 agora. E a gente,
com esse compromisso de melhorar o trânsito de Patos de Minas, a gente fez um esforço muito grande para fazer um subsídio e reduzir a tarifa, estimulando assim o uso do transporte coletivo. Quando a gente aprovou a questão do subsídio, que eu repito, foi feito isso no final do ano passado, é lógico que a Prefeitura, com o nosso corpo jurídico, a gente conhece a legislação, principalmente a legislação eleitoral, e jamais faríamos algo que contrariasse a mesma. Caleb de Melo tem 19 anos e é padeiro. Ele utiliza a Rota 5, Centro e Coração Eucarístico, para ir e voltar ao trabalho, que fica na região central de Patos de Minas. Para Caleb, o desconto de R$1 na passagem tem feito a diferença. Eu ando muito de ônibus, né? E essa diminuição ajudou muito, né? Eles contavam muito também de salário, né? De quem trabalha. Olinda André é usuária da Rota 4, Centro Belvedério. Ela é aposentada e não paga passagem, mas vê com bons olhos a diminuição na tarifa para os passageiros pagantes. Muita pena, né? Tá doido para quem mais que vai e volta todo dia. Valeu. O vereador José Eustáquio disse que se não houver nenhum empecilho quanto ao projeto de lei, após o parecer jurídico, que votará a favor. Se tiver tudo legal, evidentemente todos os vereadores têm esse zelo de estudar todos os projetos, inclusive eu tenho um zelo enorme, né, de estudar todos os projetos para ver a legalidade, a regimentalidade, a constitucionalidade de todos e no mérito para ver se é de interesse da população. Então, se for legal e for de interesse da população, com certeza terá meu voto favorável. A gente volta a falar de saúde. Subiu para 2.844 o número de casos prováveis de dengue em Patos de Minas. A informação consta neste boletim, que está aí na tela, publicado na tarde de hoje pela Prefeitura. De acordo com os dados, houve aumento também nos casos confirmados. No boletim anterior eram 408 e agora já são 441 confirmações. O levantamento mostra também que desde o início do ano uma pessoa morreu em decorrência da doença. Os casos descartados somam 250 e outros 2.153 casos aguardam resultado. Ainda sobre esse assunto, Patos de Minas enfrenta a pior epidemia de dengue de sua história. E durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira, quando foram divulgadas as medidas para tentar barrar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o prefeito Falcão pediu ajuda da população. No dia 31 de janeiro, a Prefeitura de Patos de Minas decretou estado de emergência no município devido à epidemia de dengue. O documento permite ao Poder Público Municipal adotar medidas administrativas para conter o avanço da doença no município. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, alertou para a maior epidemia de dengue da história de Patos de Minas. Em janeiro, historicamente, nós temos 30, 40, 50 casos de dengue. No ano passado, nós tivemos 250 casos em janeiro. E depois deu no que deu, março, abril, explodiram os casos, a gente precisou abrir um centro de enfrentamento à dengue. Graças a Deus, passamos por aquele momento difícil com a dedicação do nosso servidor, com a dedicação da gestão. Nesse ano, apenas em janeiro, 1.441 casos, o que mostra que a situação é extremamente preocupante. Desde o início de 2024, a Prefeitura Municipal vem tomando medidas para frear os casos de dengue no município. Ainda assim, no dia 8 de fevereiro, Patos de Minas registrou a primeira morte por dengue, de um homem de 79 anos sem comorbidades. No dia 4 de março, será aberto o Centro de Enfrentamento à Dengue, no bairro Várzea, no antigo Colégio IP. A medida também foi adotada no ano passado. Natália Gomes será a diretora do Centro de Enfrentamento à Dengue neste ano, que irá atender toda a população de Patos de Minas vítima da doença. O usuário ele tem livre acesso, né? Então ele será atendido procurando a sua unidade de saúde de referência, tanto a UPA quanto o centro de enfrentamento. No centro de enfrentamento, nós temos uma equipe específica, então fica a critério do usuário para poder buscar o que for mais próximo. Na unidade de saúde, tem já uma reestruturação da agenda de médicos e enfermeiros para poder receber esse usuário. E o caso da UPA, né, no centro de enfrentamento já tem uma pactuação. Caso esse usuário mais grave chegue ao centro de enfrentamento, haverá uma ambulância para direcionar esse paciente à UPA.
O Dia D em combate à dengue será realizado em Patos de Minas neste sábado, 24 de fevereiro. A data é voltada ao enfrentamento ao Aedes aegypti. Desde o início de 2024, mais de 2.000 casos de dengue já foram notificados no município. Nos bairros selecionados, Quebec, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rosa e Jardim Recanto, serão realizadas ações específicas em combate ao mosquito, além de blitz por ruas do centro da cidade. Nós elencamos aí os bairros com maior quantidade de materiais inservíveis, né? Os agentes identificaram para poder fazer o recolhimento, né? São eles os bairros Jardim Quebec, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rosa e Jardim Recanto. Nesses locais, os agentes de endemias vão em todas as casas, orientando a população a estar colocando para fora os materiais que não são utilizados para o recolhimento e destinação adequada. Temos também as blitz educativas dos agentes em toda a região do centro, né, passando ali pela Major Gotti, onde eles estarão em alguns pontos, né, orientando a população. Quanto às inúmeras denúncias a respeito dos lotes sujos, o prefeito garante que o município está tomando providências, como a aplicação de multas aos infratores. Além disso, Falcão pede o apoio da população neste período crítico da doença. O mato, por si só, ele não causa foco de dengue. O que causa foco de dengue é água acumulada, água parada. Agora, se existe no mato, em algum lugar, lixo para acumular, aí sim. Então, o que a prefeitura fez? Quando a gente entrou na prefeitura, nós tínhamos 4 ou 5 equipes de capina, hoje são 8. A gente começou com o programa de adoções também, que acaba liberando muita mão de obra para outros locais. Nos terrenos privados, a prefeitura tem notificado e tem multado, mas tem pessoas que insistem em não fazer a limpeza. Mas o ponto principal não é preocupar muito com o lote, é preocupar com o quintal das casas. E aí, cada um cuidando do seu quintal, a gente consegue pelo menos amenizar essa situação, que é a maior, né? Essa epidemia já o homem de casa é o maior da história do município. Nós tivemos um número muito alto há pelo menos 3 anos, né? De lá para cá continua tendo casos pontuais aí, com registros em aumento, mas esse ano realmente a situação está muito complicada. Muitos casos de dengue, a prefeitura, portanto, fazendo esse alerta aí, autoridades de saúde já fazem esse alerta, não é só Patos de Minas, nós temos esse problema em toda Minas Gerais, né, praticamente todo o estado com esse problema. Se cada um cuidar pelo menos do seu espaço, né, e permitir que os agentes possam também fazer essas vistorias, a gente consegue dar uma amenizada, ou pelo menos tentar amenizar essa situação que é perigosíssima, uma vez que a dengue é uma doença que pode matar e que o Aedes aegypti transmite não só dengue, como zika, também chikungunya. Então é preciso cuidar e ter mais atenção e mais cuidado com essa doença, com essa picada desse mosquito que provoca tantos transtornos e tantos dissabores, né, problemas aí de saúde. Eu TV News terminando, volta amanhã às 19 horas, eu te encontro na segunda. Boa noite, bom fim de semana.